A República dos Escândalos, uma análise da política brasileira. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema crucial para entender a política brasileira, a República dos Escândalos. A política no Brasil tem sido marcada por uma série de escândalos que abalaram a confiança da população nas instituições e nos seus representantes eleitos. Desde o início da República, os escândalos de corrupção, fraudes e abusos de poder têm sido uma constante, refletindo um problema estrutural profundo. Neste vídeo, faremos uma viagem pela história para entender como esses escândalos surgiram, quem foram os protagonistas e quais foram as consequências para a sociedade brasileira. Vamos começar com uma visão geral de por que esses escândalos são tão frequentes na política brasileira e como eles moldam o nosso cenário político. Escândalos políticos. A frequência dos escândalos na política brasileira não é um fenômeno isolado, mas um sintoma de problemas estruturais mais amplos. A corrupção, infelizmente, está enraizada em muitos aspectos da sociedade e da governança no Brasil. Desde a proclamação da República em 1889, o país tem enfrentado uma série de desafios que criaram um ambiente propício para o surgimento de escândalos políticos. Esses desafios incluem uma combinação de fatores históricos, culturais, econômicos e institucionais. Historicamente, o Brasil teve um desenvolvimento desigual, com uma elite econômica que sempre exerceu grande influência sobre o governo. Isso criou uma cultura de clientelismo e patronagem, onde favores políticos são trocados por apoio financeiro e eleitoral. A concentração de poder e riqueza em poucas mãos facilitou a corrupção e o desvio de recursos públicos. Além disso, a falta de uma educação cívica robusta contribuiu para que muitos cidadãos vissem a corrupção como algo inevitável. Culturalmente, a tolerância e até mesmo a aceitação da corrupção por parte da sociedade brasileira são fatores significativos. Muitos brasileiros acreditam que todos os políticos são corruptos e que não há como mudar o sistema. Essa mentalidade cria um ciclo vicioso, onde a corrupção continua a prosperar porque falta pressão suficiente da sociedade para mudanças efetivas. Economicamente, a desigualdade social e a pobreza exacerbam o problema. Em um país onde muitos lutam para sobreviver, a corrupção pode ser vista como um meio de alcançar objetivos pessoais e melhorar a qualidade de vida. Isso é particularmente verdade em regiões mais pobres, onde a compra de votos e a troca de favores são práticas comuns. Institucionalmente, o sistema político brasileiro é caracterizado por uma fragmentação partidária que muitas vezes resulta em coalizões instáveis. Para garantir apoio no Congresso, presidentes e governadores frequentemente recorrem à distribuição de cargos e verbas públicas, criando oportunidades para a corrupção. Além disso, o financiamento de campanhas eleitorais no Brasil é historicamente opaco e propenso a irregularidades, facilitando o uso de Caixa 2 e doações ilegais. A mídia desempenha um papel crucial na exposição de escândalos, mas também enfrenta desafios significativos. Embora a imprensa tenha sido instrumental em revelar muitos casos de corrupção, como o Mensalão e a Operação Lava Jato, ela também é criticada por sensacionalismo e falta de aprofundamento nas investigações. Além disso, a relação entre mídia e poder político pode ser complexa e, por vezes, conflituosa. Portanto, para entender a recorrência dos escândalos na política brasileira, é necessário considerar esse conjunto de fatores interconectados. A história do Brasil está repleta de exemplos que ilustram como esses fatores se manifestam na prática. Vamos mergulhar nos escândalos mais notórios que marcaram a história política do país, desde o início do século XX até os dias atuais. Grandes escândalos da história brasileira. A história política do Brasil é marcada por uma série de escândalos que abalaram o país e expuseram as fragilidades de suas instituições. Vamos examinar alguns dos casos mais emblemáticos, começando no início do século XX e seguindo até os tempos mais recentes. República Velha, 1889-1930. Durante a República Velha,
O Brasil estava sob o domínio da chamada política do café com leite, onde o poder era alternado entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Esse período foi caracterizado por uma série de escândalos relacionados ao clientelismo e ao coronelismo. A política era dominada por interesses privados e a corrupção era endêmica, com práticas de compra de votos e fraudes eleitorais sendo comuns. As eleições eram frequentemente manipuladas para garantir a vitória dos candidatos apoiados pelos coronéis locais, que controlavam vastas áreas rurais e tinham grande influência sobre a população. Revolução de 1930, e era Vargas, 1930-1945. A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Apesar das promessas de modernização e reformas, o governo Vargas também foi marcado por acusações de autoritarismo e corrupção. Durante o Estado Novo, 1937-1945, Vargas governou com mão de ferro, suspendendo a Constituição e governando por decretos. A censura e a repressão política foram intensas, e muitos críticos foram presos ou exilados. Embora algumas reformas tenham sido implementadas, como a criação da CLT, consolidação das leis do trabalho, a corrupção continuou a ser um problema significativo. Escândalo do Proconsult, 1982. Em 1982, o Brasil enfrentou o escândalo do Proconsult, uma tentativa de fraudar as eleições para impedir a vitória de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. A fraude envolveu a manipulação dos resultados das urnas, revelando vulnerabilidades no sistema eleitoral brasileiro e a disposição de alguns setores em subverter a democracia. Escândalo Collor, 1992. Em 1992, o então presidente Fernando Collor de Mello foi acusado de envolvimento em um esquema de corrupção e enriquecimento ilícito, levando ao seu impeachment. O escândalo, conhecido como Esquema PC, envolveu o empresário Paulo César Farias, que arrecadava propinas em nome do presidente. Esse foi um dos primeiros grandes casos de corrupção a mobilizar a sociedade civil e resultou na criação de movimentos anticorrupção. Escândalo dos Anões do Orçamento, 1993. Em 1993, o escândalo dos Anões do Orçamento envolveu parlamentares que manipulavam o orçamento para desviar recursos públicos. Os anões, como ficaram conhecidos, eram um grupo de deputados que enriqueciam através de emendas parlamentares fraudulentas. Esse caso expôs a corrupção endêmica no Congresso Nacional e levou à cassação de vários deputados. Mensalão 2005. Em 2005, o Mensalão abalou a política brasileira. O esquema envolvia a compra de votos de parlamentares em troca de apoio ao governo no Congresso. A investigação e o julgamento resultaram na condenação de vários políticos de alto escalão, incluindo membros do Partido dos Trabalhadores, PT. Esse caso foi um marco na luta contra a corrupção no Brasil, demonstrando que até os mais poderosos poderiam ser responsabilizados. Operação Lava Jato, 2014. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, foi uma das maiores investigações de corrupção do Brasil. A operação revelou um esquema de propinas envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e políticos de vários partidos. A Lava Jato resultou em centenas de prisões e acordos de delação premiada, expondo a magnitude da corrupção no país. Esses casos representam apenas uma fração dos escândalos que marcaram a história política do Brasil. Cada um deles teve um impacto significativo, moldando a percepção pública sobre a corrupção e a eficácia das instituições democráticas. Consequências dos escândalos. Os escândalos de corrupção na política brasileira têm consequências profundas e duradouras, afetando não apenas o funcionamento das instituições, mas também a confiança da população no sistema político e na democracia como um todo. Primeiramente, os escândalos de corrupção minam a confiança da população nas instituições democráticas. Quando políticos e funcionários públicos são repetidamente envolvidos em esquemas de corrupção, a percepção de que o governo é corrupto se enraiza.
Isso leva a um sentimento generalizado de desilusão e desconfiança em relação às autoridades públicas, o que pode enfraquecer a democracia. A falta de confiança nas instituições públicas faz com que os cidadãos se tornem céticos em relação à capacidade do governo de atuar no melhor interesse da sociedade. Além disso, os escândalos de corrupção têm um impacto direto na eficácia do governo. Recursos que deveriam ser destinados a serviços públicos essenciais, como educação, saúde e infraestrutura, são desviados para o enriquecimento pessoal de políticos e empresários corruptos. Isso resulta em serviços públicos inadequados e de baixa qualidade, prejudicando diretamente a população, especialmente os mais vulneráveis. A corrupção contribui para a perpetuação da desigualdade social e econômica, já que os recursos públicos não são utilizados de maneira eficiente e equitativa. Os escândalos também afetam a estabilidade política. Quando um escândalo de grande magnitude vem à tona, ele pode levar a crises políticas que resultam em investigações prolongadas, julgamentos e, em alguns casos, impeachment de líderes políticos. Esses processos são muitas vezes divisivos e polarizadores, exacerbando a fragmentação política e dificultando a formação de coalizões estáveis. A instabilidade política pode levar a paralisias legislativas, onde as reformas necessárias são adiadas ou bloqueadas devido a disputas políticas. Outro efeito significativo é o impacto na imagem internacional do Brasil. A exposição contínua de escândalos de corrupção pode prejudicar a reputação do país no cenário global, afetando negativamente o clima de negócios e os investimentos estrangeiros. Investidores estrangeiros podem se tornar relutantes em investir em um país onde a corrupção é percebida como endêmica, temendo que suas operações sejam prejudicadas por práticas corruptas. Isso pode ter um efeito cascata na economia, afetando o crescimento econômico e a geração de empregos. Os escândalos de corrupção também têm um efeito desmoralizante na população. Muitos brasileiros sentem que estão em uma luta constante contra um sistema corrupto e injusto. Esse sentimento pode levar à apatia política, onde os cidadãos se afastam do processo político, acreditando que suas ações não podem causar mudanças significativas. A apatia política é perigosa para a democracia, pois reduz a participação cívica e enfraquece a responsabilidade política. Por outro lado, os escândalos também podem ter um efeito positivo ao desencadear movimentos de reforma e mobilização social. A indignação pública contra a corrupção pode levar a protestos massivos e pressão para a implementação de reformas anticorrupção. A Operação Lava Jato, por exemplo, foi um marco na luta contra a corrupção no Brasil, resultando em mudanças significativas nas leis e procedimentos judiciais. A pressão popular pode forçar os legisladores a adotar medidas mais rígidas para combater a corrupção, melhorar a transparência e fortalecer as instituições democráticas. Além disso, os escândalos podem levar a um aumento na vigilância da mídia e da sociedade civil. A imprensa desempenha um papel crucial na exposição de casos de corrupção, e a sociedade civil pode atuar como um contrapeso, monitorando e denunciando práticas corruptas. Organizações não governamentais, movimentos sociais e ativistas têm um papel vital na promoção da transparência e da responsabilidade no governo. Os escândalos de corrupção têm efeitos profundos e complexos na política e na sociedade brasileiras. Embora causem danos significativos à confiança nas instituições, à eficácia do governo e à estabilidade política, também podem desencadear movimentos de reforma e aumentar a vigilância social. A luta contra a corrupção é um desafio contínuo, mas é essencial para a construção de um sistema político mais justo e transparente. Obrigado por assistir. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que você achou e quais temas gostaria de ver nos próximos vídeos.
Sua participação é super importante para nós. E lembre-se, conhecimento é poder. Então vamos juntos descobrir mais sobre o mundo? Até o próximo vídeo, pessoal.